que é uma due diligence numa operação de M&A? Depois que o M&A passa pelo term sheet e negociações dos termos iniciais, a gente começa a fazer a auditoria. A auditoria, geralmente, é uma previsão no term sheet dos documentos iniciais pré-documentos definitivos da operação, e a auditoria é onde vamos identificar todos os problemas jurídicos de uma empresa. Paralelamente à auditoria jurídica, numa operação de M&A, é feita a auditoria contábil e a auditoria financeira, onde também é realizado o valuation da empresa. Neste vídeo aqui nós iremos tratar única e exclusivamente da due diligence jurídica. Como que funciona uma due diligence jurídica em uma operação de M&A? Primeiramente, os advogados dos vendedores irão disponibilizar no data room feito pelos advogados dos compradores os documentos dentro das respectivas pastas. Então, como que funciona? Primeiro, os advogados dos compradores da operação, eles montam o que a gente chama de data room, e nesse data room eles vão dividir ele, geralmente, nessas principais áreas: societário, trabalhista, tributário, contencioso, onde no contencioso vão constar as áreas civil, eventualmente criminal, trabalhista, que é uma área à parte, não só que tem a área contenciosa, mas como trabalhista no geral, contratos, e quando a gente fala de contratos aqui, estamos falando de contratos no geral, que não contratos societários, então a gente está falando de contratos financeiros, a gente está falando de contratos com fornecedores, contratos com clientes, propriedade intelectual, que é uma outra área, e eu diria que essas talvez são as principais áreas aí numa operação de M&A que são colocadas na auditoria pelo comprador no data room. Essas respectivas pastas, elas possuem, né, uma numeração, onde nessa numeração a gente coloca ali numa planilha de Excel, né, bem visual ali, tanto para a parte vendedora como para os advogados do vendedor, e lá, né, são colocados item a item. Então a gente vai passar rapidamente aqui por cada uma das áreas, quais são as principais contingências identificadas. Quando a gente começa a falar de direito societário especificamente, o que se verifica que é o principal aqui, vamos falar, né? O principal que a gente vai verificar são como estão dispostos ali as regras dessa companhia. Então, se ela for uma sociedade anônima, a gente vai falar de um estatuto social. Se elas forem uma sociedade limitada, a gente vai falar de um contrato social. Eventualmente, vai ter um contrato privado celebrado entre os sócios, né, que é o famoso acordo de sócios, e ele também é disponibilizado ali. No acordo de sócios, geralmente, a gente verifica a governança da companhia, como que funciona a representação dessa companhia, como que funciona a eventual transação de cotas dessa companhia, seja entre os próprios sócios ou se houver um investidor externo. A gente também vai verificar aí nessa etapa, né, eventuais atas de aprovação de contas. A gente também vai verificar na etapa de direito societário eventuais registros em junta comercial, e aí é um pouco mais complexo quando a gente fala de sociedade anônima, mas eu não vou me estender porque o objetivo aqui não é falar de sociedade anônima, mas é falar de auditoria no geral. No direito societário, onde pega, é quando a gente fala de cap table virtual, né, ou quando a gente fala especificamente de como fica o cap table dessa companhia quando existem contratos com investidores, eventuais vestings celebrados com colaboradores chaves da companhia, mútuos conversíveis celebrados com investidores, contratos de compra e venda que eventualmente tenham sido celebrados, né? E aí a gente monta o que a gente chama de cap table virtual. Então, o que é o cap table virtual? Vamos supor que a gente tem um contrato de compra e venda baseado em tranches, ou a gente tem um vesting onde tem um colaborador que, atrelado a determinada meta, ele vai ter direito a pegar determinada participação societária ao longo do tempo, ou tem um mútuo conversível, por exemplo, com um investidor, e esse investidor, através desse mútuo conversível, né, ele emite uma dívida, onde ele pode, ao final dessa dívida, converter em participação societária, e a gente monta ali para mostrar para o potencial comprador, né, principalmente quando a gente é um advogado do comprador, né, como advogado do vendedor, o papel é mais disponibilizar e validar, né, mas como advogado do comprador, a gente vai disponibilizar para ele como que vai ficar esse cap table virtual, ou seja, no futuro, uma vez que ele realizar o aporte, seja a compra total, a aquisição majoritária ou uma aquisição minoritária ali da companhia. Depois, quando a gente passa pela área de direito societário, falando rapidamente aqui da área de contratos, a gente também vai analisar, por exemplo, né, de contratos com fornecedores. Então, quando a gente analisa contratos com fornecedores, por exemplo, a gente verifica quais são os fornecedores chaves dessa companhia, como esses contratos estão dispostos. Se eventualmente tiver um fornecedor que ele sai da companhia, seria fácil para essa companhia conseguir um outro fornecedor. Quando a gente vai para contratos com clientes, a gente também
vai para verificar qual que é a pulverização de clientes dessa companhia, se é de repente uma companhia que tem poucos clientes e a receita depende muito de 1, 2, 3 clientes, como que esses contratos estão previstos. Quando a gente vai para contratos financeiros especificamente, né, com instituições financeiras, por exemplo, um contrato de empréstimo com algum determinado banco, é muito importante a gente não só verificar as questões financeiras daquele contrato, como a gente também verificar se, por exemplo, numa eventual operação de M&A, onde ocorre, de repente, uma incorporação de uma companhia, ou uma aquisição majoritária, ou até minoritária, dependendo do banco, se esse banco ele precisa, né, ser avisado dessa operação societária, até onde ele pode até, inclusive, a depender do contrato com a instituição financeira, vetar aquela operação de M&A. Então é super importante a verificação aí dos contratos financeiros. Indo para trabalhista, quando a gente fala da área trabalhista numa operação de M&A, a gente tem que verificar, né, de maneira detalhada quais são todos os contratos com CLTistas, os contratos com PJs prestadores de serviço, os contratos com eventuais autônomos, né, e quando a gente fala de autônomo, a gente está falando, de certa forma, de PJ prestador de serviço. Se existe ali um sindicato, aquela classe de trabalhadores está ligada, e se de repente eles forem CLT, quais deveriam ser as regras que deveriam estar sendo seguidas conforme o sindicato, ou se forem PJs, que existe um certo risco, né, desses PJs pedirem vínculo trabalhista de eventual processo, o que daquele sindicato não está sendo cumprido especificamente, se todas as obrigações acessórias trabalhistas estão sendo realizadas, se o ponto daquele funcionário está sendo batido em dia. Então a gente faz uma análise mais global, né, além de análise de eventuais processos. Aí, quando a gente parte para a área de contencioso especificamente, né, e quando a gente fala de contencioso, a gente está falando aí de civil, de repente uma eventual execução fiscal, infelizmente, espero que não, né, numa auditoria, mas se você achar um criminal, para você avaliar qual que é o risco, né, daquele problema, qual que é o valor da causa envolvida e qual que é a chance de êxito, né, para o investidor, quando ele vai investir naquela determinada empresa, ele conseguir analisar com calma aquela contingência e entender até que ponto ela é relevante para, de repente, entrar numa eventual condição precedente do contrato final ali, para, de repente, colocar que, caso o vendedor não resolva aquele problema em determinado período, o matrante do valor que ele vai investir vai não acabar sendo realizada. Avançando um pouco mais, né, quando a gente fala aí, por exemplo, da área de propriedade intelectual, que eu gosto de falar bastante dessa área, porque ela não é muito valorizada, mas ela é muito importante, e os marqueteiros de plantão aí vão me agradecer. Quando a gente fala de uma área de propriedade intelectual, por exemplo, que muita empresa não verifica se a sua marca está registrada no NPI, e, de repente, você faz todo um trabalho de marketing aí com uma companhia, e a sua marca não está protegida e ela acaba sendo contestada por uma empresa. Ou quando você tem um colaborador, e esse colaborador ele participa ativamente da criação da sua marca, ou ele participa ativamente da criação do seu desenvolvimento de software. Você tem no contrato com esse colaborador uma previsão da cessão dos direitos de propriedade intelectual. Se você não tiver, por exemplo, pode esse colaborador no futuro alegar que aquela marca, aquele software desenvolvido é dele também, e a empresa pode ter grandes problemas com isso, porque às vezes, dependendo da empresa, a marca vale mais do que o próprio negócio, né, quando a gente fala aí de propriedade intelectual especificamente. E eu acho que para finalizar aí, para fazer um vídeo, acho que é mais introdutório, mas eu acho que é muito interessante para o ouvinte entender de maneira global qual que é importante de uma auditoria jurídica. Eu acho que é importante a gente também falar das questões tributárias, né? Quando a gente fala das questões tributárias, a gente tem que falar se todas as notas estão sendo emitidas de maneira correta, se existe aí um risco tributário dentro da empresa, se a empresa está realizando todas as declarações. Então eu acho que, falando de maneira global, né, óbvio que a depender da auditoria, por exemplo, se a gente vai falar de uma empresa que é uma seguradora, você tem que avaliar as questões regulatórias da SUSEP, por exemplo, ou se vai falar de uma empresa do mercado financeiro, né, que está atrelada à CVM, saber questões regulatórias, mas o vídeo aqui não tem o interesse de falar de uma área específica, mas falar do modo geral do que é uma auditoria, né? Quando a gente vai falar de um venture capital, ela pode durar aí de 30 dias a 60 dias, um private equity ou operações maiores, a depender, podem levar 4, 5, 6 meses, ou já vi operações gigantes levar 1 ano uma auditoria. Mas por que o comprador ele faz todo esse escrutínio? Porque, ele tem que entender em quem ele está investindo, quais são os riscos, quais são a verdadeira receita, e 2, para ele também poder endereçar todas as contingências identificadas nos contratos definitivos. Para mais vídeos, acesse.